Fazer uma narrativa é uma parada complicada. Pelo menos uma boa narrativa. Você tem que pensar no enredo, no mundo, no ritmo dos eventos, no clímax, no desfecho e naquilo que é o tema principal desse canal, personagens. E se tem um tipo de personagem que eu adoro é personagem de anime. Os bichos vão disso pra isso. De cada maneira criativa, rapaz do céu. É claro que isso não rola com todo personagem, afinal tudo depende da mão divina, conhecida como mangaka. Cada mangaka, ou então autor de um mangá, tem seu jeito de escrever personagens e o resultado pode ser agradável ou nem tanto. Sejam bem-vindos à Casa de Personagens, eu sou seu anfitrião, o Guga, e hoje eu vou debater como diferentes mangakas tratam seus personagens. E no final vocês me dizem o que vocês acharam disso. Já deixa o gostei aí, por favor, se inscreve também se não for inscrito, vamos! Claramente existem trocentos mil mangás diferentes no mundo, então para efeito de conhecimento geral, eu escolhi 4 dos mais famosos e mais longos para analisar. Coincidentemente, todos são shonen. Mas é porque eles têm muitos personagens, são muito grandes, então dá pra ver se os personagens são bem tratados ou não. Naruto, Dragon Ball, Hunter x Hunter e One Piece. Se preparem que eu vou apontar o lado positivo e o lado negativo dessas obras, então não me odeiem. Exatamente nessa ordem, vamos começar com Masashi Kishimoto, o autor de Naruto. O cara que fez a história de um garoto ninja, que faz coisa de ninja, e vive na sua aldeia ninja, dentro de um mundo ninja, e quer se tornar o ninja mais cabuloso dessa aldeia. E ao longo dessa jornada, o Naruto faz muitos amigos, muitos aliados, inimigos, seu próprio rival, e a gente vê o passado de 90% deles. Eu queria estar brincando, mas eu não estou. Tem muito flashback nesse negócio. E isso por si só já é uma coisa boa, porque já gera uma caracterização do personagem. Você vê como eles eram antigamente, quem eles são hoje em dia, como se tornaram quem eles são e para onde seus desejos vão levá-los no futuro. Só um pequeno parênteses aqui, eu sei que muita gente reclama do uso excessivo e repetitivo de flashback em Naruto, mas isso já é culpa da produção do anime, e não do autor. O Kishimoto em si usa isso brilhantemente na maior parte dos personagens, indo dos principais até os secundários e às vezes dá espaço demais até para terciário. Falar de flashback em Naruto já é quase um meme, mas funciona para mostrar os personagens de forma rápida e efetiva, dando a eles todo o espaço necessário para seguir rumo ao futuro. Tem grandes exemplos como Naruto, Sasuke, Kakashi, Tsunade, Shikamaru, Gaara, Konan. Todos esses têm grandes arcos ao longo da história, independentemente da sua posição na hierarquia do elenco. O problema é quando Kishimoto não dá atenção para um personagem ou quando ele resolve parar de dar atenção. E aí é um caminho sem volta. E com parar de dar atenção, eu quero dizer o Kiba, o Shino, o Neji, a Ino, a Temari, personagens secundários que começaram com muito potencial quando foram introduzidos. E no arco seguinte, ou um pouquinho depois, foram deixados de lado, enquanto alguns outros continuaram a crescer, como Shikamaru e o Gaara, e outros começaram a ganhar relevância, como o Killer Bee e o Might Guy. E nessa listagem de secundários não posso deixar de citar o Rock Lee. O cara caiu na graça dos fãs quase que instantaneamente, e tem uma das lutas que compete pelo título de a melhor de Naruto inteiro. Simplesmente sumiu! O cara sumiu! Sem nem concluir o arco pessoal dele, Kishimoto, o que aconteceu? E mais triste ainda é o caso da Sakura. A Sakura já não é secundária, ela faz parte do quarteto principal. E enquanto eu consigo tranquilamente fazer um top 10 melhores momentos dos outros 3, eu consigo citar só uns 2 dela, o que é uma pena. De verdade, é uma pena. Eu não tô zoando a Sakura igual todo mundo faz, eu queria mais dela. Desde o primeiro arco em que os 4 estão juntos, a gente vê o Naruto, o Sasuke e o Kakashi mostrando suas personalidades e habilidades, compartilhando momentos marcantes um com o outro, enfrentando os vilões, enquanto a Sakura tá ali, segurando a kunai. Depois disso ela ganha um pouco de destaque no exame Chunin, mas aí fica de lado pelo resto do Naruto clássico inteiro. E apesar de começar o Shippuden mais evoluída que o próprio protagonista, ela logo volta pro papel de curandeira e observadora, lutando somente quando todo mundo também tá lutando. Os principais devem carregar a obra, não ser tratados como apoio. E os personagens secundários que dão apoio têm que continuar seguindo a história para dar esse apoio, não sumir e voltar quando tem uma reuniãozinha da galera. Afinal, fazer um bom personagem é fazer uma pessoa que está ali vivendo e sendo influenciada pelo mundo que você criou. Se não for para tratar um personagem assim, ele fica só de paisagem, e igual a coitada da Tenten. Dragon Ball, uhul! Akira Toriyama,
Eu te amo tanto. Um dia ainda vou fazer um vídeo só pra personagens de Dragon Ball, pra contrariar todo mundo que fala que Dragon Ball é só luta. Mano, quando o Toriyama tava escrevendo o mangá lá na década de 80, ele tava fazendo arte. Ele tava criando um molde pra muito arquétipo de personagem que são usados até hoje. É genial, é simplesmente genial, tá bom? Dragon Ball tem sim um elenco com motivações próprias, problemas que cada um tem que superar, dificuldades, inimigos pessoais. Olha aqui, tem o Vegeta, que lida com o próprio orgulho e o complexo de inferioridade, o Piccolo, que tem que encarar o fato de que quem foi seu pai não define quem ele é hoje, o Trunks, que luta pela esperança do futuro de onde ele veio. A lista segue, e temos o Goku, o nosso querido protagonista, e também centro de muita crítica que Dragon Ball recebe. Aquele que as pessoas dizem que não tem desenvolvimento algum, mas é aí que você se engana. Na literatura, existem muitas formas de construir um arco de personagem. O arco positivo, onde o personagem acredita em uma mentira que ele tem que superar para se tornar uma pessoa melhor. Alguma visão, ou então ideia falsa de mundo que assombra ele e ele tem que passar por cima disso. O arco negativo, onde o personagem não supera essa mentira em que ele acredita e então sofre o que eu chamaria de uma queda moral. E o arco raso ou plano, onde o personagem para início de conversa nunca acreditou em uma mentira. Ele na verdade tem a resposta para os problemas dos outros personagens, consequentemente não precisa sofrer tanta mudança interna. Pelo contrário, ele trabalha mais mudando o seu exterior. Ele muda as pessoas e ao mundo ao seu redor. O Goku muda pessoas e o mundo ao seu redor. Ele é um personagem que é tipo o Pernalonga ou o Mickey. Você pode inserir ele em qualquer aventura. Outro personagem que tem assim em Dragon Ball é a Bulma. A única mentira que a Bulma já acreditou foi lá no começo da história. Ela achava que ela precisava reunir as esferas do dragão para desejar um namorado, e esse arco é quebrado logo no início, quando ela conhece o Yantia. Depois disso, ela assume uma posição, entre aspas, rasa, assim como o Goku, influenciando o mundo ao seu redor através das suas várias invenções. Plau! Na cara dos haters! Dragon Ball tem sim personagem bem caracterizada e narrativamente diversificado. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe um problema. É claro que existe um problema. Um problema enorme que se prolongou através do tempo e espaço criado pela Akira Toriyama e é perpetuado até hoje na indústria de animes. A escala de poder. Especialmente em shonen, que você querendo admitir ou não, é basicamente história de porrada. Ou o personagem mete porrada, ou ele dá suporte. E mesmo que o personagem dê um bom suporte, ele continua limitado porque nunca vai participar da ação principal. E rapaz, o Toriyama se jogou num beco sem saída. Ele coloca Alien na história. Alien muito forte, e com isso os humanos já ficam para trás. Depois ele define os Saiyajins como seres capazes de ficar mais forte que qualquer outra raça no universo. Aí ficou muito difícil para qualquer outra raça ficar relevante. Quem assistiu pode estar aí pensando, mas o Piccolo, o Kuririn, o Mestre Kami continuam a aparecer e lutar até hoje. E justamente, é isso que eles fazem. Eles aparecem, eles lutam e vão pra casa. Apesar de dar arcos pessoais e íntimos para seus personagens quando eles são introduzidos, o Toriyama tem o péssimo hábito de acabar o arco de um personagem de maneira gloriosa e depois manter o personagem lá com o time para servir de medidor de apoio para vilão, para apanhar até que o Goku e o Vegeta, os dois que podem eternamente crescer em poder de luta, apareçam para a luta final. Isso já era um problema quando o mangá acabou originalmente, mas infelizmente entrou na cabeça de muitos autores que se espelharam em Dragon Ball. E atualmente a história se repete, e isso é notório na continuação Dragon Ball Super. Mas eu ainda te amo, Toriyama. Eu ainda te amo. Continuando, vamos falar de um caso curioso chamado Hunter x Hunter, escrito por Yoshihiro Togashi. Eu falo curioso porque enquanto o Kishimoto simplesmente some com o personagem e o Toriyama para de dar relevância para eles, o Togashi escolhe propositalmente mandar a personagem embora. Isso quer dizer que se não tem um porquê de um personagem estar naquele local em que a história vai acontecer nesse momento, esse personagem simplesmente não vai estar lá, mesmo se ele for um dos principais. E até hoje eu não sei afirmar o que eu sinto em relação a isso. É efetivo, mas dá saudade da galera. E como é que isso se traduz em Hunter x Hunter especificamente? A gente tem 4 principais: o Gon, o Killua, o Kurapika e o Leório, cada um com suas próprias motivações. Quando seus objetivos aparentemente vão levá-los por caminhos diferentes, é isso que acontece. Eles dão tchau e cada um segue seu caminho diferente, até que eles se encontrem de novo. O negócio é que a gente, pessoa do mundo real, presencia o enredo pelo ponto de vista do Gon, que é o protagonista. Então a gente fica realmente sem ver os outros até que o Gon se encontre com eles. O Killua tá sempre junto porque o que ele quer é seguir o Gon. E quando ele arranja outro objetivo de vida, ele também dá tchau e vai pra lá. É isso, vai embora. Tchau. E tem mais.
Tem mais. Quando o Gon aparentemente fecha sua história, o mangá segue com outros personagens, deixando o protagonista para trás. O protagonista! O Togashi é um louco ou é um visionário? Eu não sei dizer. E sinceramente, é difícil pra mim julgar essas decisões, porque Hunter x Hunter ainda não acabou. Apesar de ter começado lá em 98, o mangá sofre muito hiato. Quem play Hunter x Hunter sabe. Porque tem vezes que a gente fica 2 anos sem nada. Então, por enquanto, eu não vou bater o martelo. Mas eu acho curioso. Esse que é o lance. O Togashi faz isso aí, de só botar um personagem no momento atual da história se for para contribuir com algo. E isso estende pros secundários também. Seja alguém que vai aparecer só para ser companheiro de viagem, servir de tutor, agir como vilão de uma única saga, nenhum personagem de Hunter x Hunter fica lá de paisagem. Todos cumprem um papel. Mesmo que esse papel seja morrer para que outros personagens tenham novas motivações. Isso faz com que Hunter x Hunter seja uma obra que dispensa muita caracterização, tendo em vista que muitos personagens têm uma função única, apesar de ainda ser cativante ou interessante. Mas para algumas pessoas pode ser que fique faltando profundidade. E quanto à sua forma de fazer arco, o Togashi também vai um pouquinho na contramão. O arco positivo, que é basicamente onde o personagem mal fica bonzinho, é o modelo mais famoso e mais utilizado em qualquer mídia. Porém, Hunter x Hunter desvia um pouquinho disso aí. Aqui tem bastante presença de arcos negativos. Muitos personagens acabam caindo ou então se desmoralizando por conta de circunstâncias externas. Alguns decidem que querem permanecer negativos para cumprir seu objetivo, e outros começam negativos para nunca sequer dar indício de que vão sair dessa zona. É sinceramente fascinante, mas como eu disse, é uma obra que ainda não acabou, então não me xinguem se alguma coisa vier a mudar. Finalizando nossa análise, temos aquele que é o atual rei dos animes e mangás do mundo inteiro, escrito por Eiichiro Oda. E sem querer ser um tremendo puxa-saco, mas pelo amor de Jesus Cristinho, como que o Oda consegue? Quase 1000 capítulos na conta, trocentos personagens e praticamente todos eles muito bem escritos, muito bem desenvolvidos e muito bem caracterizados. E se algum foge à regra, talvez seja porque o One Piece ainda não acabou e esse personagem vai voltar. Não, é sério, olha só esse cara, olha pra esse cara aqui, olha esse cara. Tá vendo esse cara? O nome dele é Elisabelo II. Ele é o rei de um país chamado Prudence. Ele viaja para o reino de Dressrosa, anteriormente comandado pelo seu amigo, Rei Rico, para competir num coliseu por uma fruta mágica que dá poder para quem come, a custo de nunca mais poder nadar. Nesse coliseu, ele é um dos competidores mais fortes graças à sua técnica, o Soco do Rei, descrita com poder suficiente para rivalizar os 4 imperadores do mar. Apesar disso, ele acaba ficando em segundo lugar dentro da sua chave de lutadores, e posteriormente é transformado em brinquedo durante uma trama maligna da família Don Quixote que atualmente governa Dressrosa. Após finalmente voltar ao normal, o rei Elisabelo se une a uma rebelião para ajudar o seu velho amigo, Rei Rico, a reconquistar o seu reino. Falei bastante, né? Pois é, quem diria que dá pra falar tanto assim de um personagem secundário para terciário que, por enquanto, só apareceu no 27º arco da história. Oda, como que você consegue? One Piece, como o pessoal fala, pode até ser sobre um pirata que se estica, mas esse piratinha quer se tornar o rei dos piratas, e para isso ele navega o mundo inteiro através do tesouro One Piece. É uma história onde a construção de mundo é crucial e parte dela é feita através dos personagens. Temos piratas, marinheiros, rebeldes, governantes, Illuminati, uma riqueza tão grande de organizações e classes, cada uma com sua própria hierarquia interna, e isso por si só já caracteriza boa parte dos personagens. Quando você soma isso ao grande tempo de tela que o Oda dá para os personagens, não só principais e secundários, às vezes até para os terciários. Não, tô falando sério, tem uns figurantes aí que aparecem umas 4 vezes e é bem da hora. Você acaba tendo a sensação de que são pessoas mesmo num mundo, e não importa se elas são personagens sem nome, ainda são pessoas que vão reagir ao que está acontecendo. Cada arco de One Piece se passa em uma ilha diferente, e seus habitantes sempre participam ativamente do enredo. Tá bom, eu admito que nem tudo é perfeito, e no início da história, por exemplo, tem personagens que, apesar de terem importância no desenrolar dos fatos, não tem tanta profundidade para segurar essa importância, e acabam sendo meio que tanto faz, tanto fez. Só que em grande escala isso não impede o elenco geral de brilhar. Em One Piece é muito comum que vários secundários se tornem momentaneamente principais durante um arco ou outro enquanto acompanham o grupo central, os Piratas do Chapéu de Palha. Um desses secundários até se juntou ao núcleo principal, e falando neles, que grupo, meus amigos, que grupo! Todos com um passado impactante e relevante, sonhos para o futuro, carisma, e é curioso dizer que a maior parte do bando do Chapéu de Palha segue um exemplo de arco de personagem raso, assim como um outro certo personagem que já foi citado aqui nesse vídeo.
Enquanto eles não só afetam o mundo exterior, mas também passam por mudanças internas, eles continuam quem sempre foram, só que melhorados. Lembrando que eu não estou falando raso de uma forma ruim, é só o termo oficial. Um outro ponto que vale analisar em One Piece, que afeta bastante os personagens, é o seu sistema de poder. Como eu falei anteriormente, um sistema de poder falho pode afetar muitos personagens. Só que o One Piece não se sustenta em apenas uma energia específica, mas mistura diversos conceitos, como poder interno, frutas que dão habilidades, armas anciãs, especialidades de cada raça. Isso tudo faz com que haja um balanço para que personagens, ainda que fracos em uma área, tenham atenção por conta de outra. O Eiichiro Oda tinha tudo para ser só mais um escritor de shonen, mas eu devo dizer que, na minha opinião, ele é um mangaka que melhor utiliza o tamanho e a longevidade de sua obra para explorar os personagens. De novo, não quero parecer um grande puxa-saco, nem tudo é perfeito. Tem gente dentro do grupo principal que é inegavelmente subutilizado ou então contido de formas inexplicáveis. Bota Robin pra dar mais porrada! Mas eu diria que nesse mar de imperfeições, One Piece é quem faz o melhor balanço entre elas. Tendo feito toda essa análise, eu não posso deixar de pensar que vocês agora devem querer um veredito, né? Uma confirmação de quem faz melhor, quem faz pior. Eu sei que vocês querem, Escrever não é uma tarefa fácil. Seja um mangá, um livro, um filme ou um jogo, desenvolver personagem dentro de um dado cenário de forma crível e coerente, respeitando regras da própria obra, é um trabalho que muitas vezes foge do controle do autor. E pode acabar dando errado de um jeito pequeno e perdoável, ou de um jeito terrivelmente grande e insatisfatório. Você pode acabar fazendo com que personagens que deveriam ter importância fiquem com baixa relevância, ou acabar tirando qualquer notoriedade de um coadjuvante. Às vezes você até cuidou bem daquele seu personagem, você fez o leitor ou o espectador presenciar seu crescimento e todo o desenvolvimento, mas depois não sabe bem o que fazer com ele. Em alguns casos é até melhor nem dar esperança. Se o personagem não vai ser importante para aquele momento, você manda ele embora logo para não gerar confusão. E de vez em quando, após muito planejamento, você consegue um equilíbrio quase perfeito para que a maioria esmagadora dos seus personagens tenham destaque em pelo menos um momento da sua história. Existem muitos fatores importantes em qualquer pedaço de ficção que você resolva consumir. O mundo, o enredo, ritmo. Mas eu gosto de falar de personagens porque é através deles que a gente acompanha todos os outros elementos. E quando um autor pode falhar com personagens, ele pode compensar em algum outro aspecto. Então, por favor, não me odeiem por apontar alguns problemas dos personagens desses mangás. Afinal, eu realmente amo todos eles. Esses 4 são sensacionais, cada um com seus próprios méritos. E é isso, não vai ter veredito não. Bati o martelo. Se você achou esse vídeo legal, compartilha, curte, comenta. Se você não achou legal, compartilha, curte, comenta. Sério, na moralzinha, faz isso. Pensa no Naruto, no Goku, no Gon, no Luffy. Todos eles sorrindo aqui nesse vídeo. Pensa neles. Faz isso por mim.